Olá, estamos começando mais uma aula de filosofia e a aula de filosofia de hoje é sobre Michel Foucault, esse filósofo francês que procurou falar sobre muitos assuntos dentro do campo da filosofia. Então, uma das primeiras características de Foucault é que Foucault tem um pensamento muito abrangente dentro da filosofia. Tentando resumir, Foucault é um cara que procurou falar sobre tudo. Inclusive, é até complicado quando a gente estuda Foucault exatamente nesse sentido. Por quê? Porque Foucault é um homem que procurou falar sobre tudo, e aí fica, inclusive, difícil de estudar ele. Mas um dos lemas que a gente pode pegar sobre o pensamento de Foucault é o lema vigiar e punir. Então, o pensamento de Foucault está muito pautado em cima de vigiar, de você ser vigiado, barra você ser punido. Então, essa linha ela vem muito associada uma paralela à outra. Bom, Foucault é um cara que vai viver no século XX, ele nasceu em 1926, vai morrer em 1984. Se a gente for pensar, faz até pouco tempo que Foucault morreu, não faz tanto tempo assim que Foucault morreu, então vamos tentar entender um pouco sobre este filósofo francês. Bom, ele defendeu que não existe uma evolução do pensamento rumo a uma verdade transcendental. Bom, em outras palavras, Foucault era ateu, Foucault não acreditava em Deus, então ele não acreditava em alguma coisa transcendental, algo depois da morte, para ele isso não existia. Então, um dos primeiros pontos é, Foucault é um cara ateu, tá? Uma outra coisa que é muito importante sobre o pensamento de Foucault é que as condições históricas mudam o pensamento, ou seja, vamos tentar entender. Nossas ideias, tá certo? Elas estão atreladas ao momento histórico em que nós estamos vivendo. Então, nós somos fruto do momento histórico em que nós estamos vivendo. Então, se a gente pegar o ser humano ao longo do tempo, conforme ele foi vivendo, tá? Naquele momento que ele estava vivendo, ele tinha um determinado comportamento de vida. Então, as nossas ideias, elas seguem a seguinte lógica. Tá? Houve um determinado momento que, eu vou colocar dois pontos aqui do pensamento Foucaultiano. Houve um momento, por exemplo, que a escravidão era algo presente na vida da sociedade. Então, muitas pessoas, até que não teriam escravos, não viam a escravidão como algo errado, porque naquele momento que ela estava vivendo, né, a escravidão estava presente. Então, óbvio que você tinha pessoas que já achavam aquilo um absurdo, óbvio que você tinha pessoas que já não concordavam com aquilo, que inclusive iriam lutar contra aquilo, mas um cidadão comum, um cidadão normal, ele poderia olhar para aquilo e falar, bom, normal, porque dentro daquele momento que ele estava vivendo, aquilo era normatizado, aquilo era daquela época. Eu coloquei aqui um outro exemplo, tá certo? Para tentar mostrar essa ideia, que é a seguinte. Houve um momento que era entre aspas, isso que eu vou falar, era correto casar virgem. Então, havia uma preocupação da sociedade para que as pessoas se casassem virgens, que elas nunca tivessem tido nenhuma experiência sexual anterior ao casamento. Com o passar do tempo, esse modelo de ver a vida foi mudando. Então é muito complicado quando você olha para trás e vai fazer uma crítica a esse pensamento, que você vai criticar esse pensamento. Por quê? Porque naquela época, aquele modelo de ver a vida, ou seja, era correto as pessoas se casarem virgens, estava enquadrado naquele momento. Então fica muito difícil você julgar o agora. Eu vou usar um outro exemplo com vocês que aconteceu particularmente comigo há algum tempo atrás. Eu me encontrei com uma pessoa que eu conheço há algum tempo, não é um amigo próximo, é um colega, um conhecido. E aí a gente estava falando sobre diversos assuntos, e ele é uma pessoa da minha faixa etária, né? Ou seja, eu nasci em 1970, ele também é de 1970, então nós, né, vivemos
no mesmo período, né? Fomos criança no mesmo período, adolescentes no mesmo período e tal. E aí ele estava falando que um dos maiores arrependimentos que ele tinha na vida dele é que ele tinha fumado, né? Durante um período da vida dele ele teria sido fumante. E que ele hoje não fuma mais, inclusive é um atleta, né? Ele estava falando para mim que ele até é professor de arte marcial, e que uma das coisas que ele se arrependia na vida dele é que ele era fumante. E era essa a nossa conversa, que naquele momento que ele era fumante, ele entrava inclusive em lugares fechados fumando. Ele falou: Carlinhos, eu entrava nos lugares fumando. Hoje isso é um absurdo, mas naquela época não era. Naquela época não era. Então isso é muito importante de ficar aí no pensamento de Foucault, tá certo? As condições históricas mudam o pensamento. Isso é muito importante de você entender o pensamento Foucaultiano, tá certo? Então naquele momento você tem aquele pensamento. Com o tempo, tá? As coisas vão se transformando. É essa a linha de raciocínio, tá? Nossas ideias atuais não podem ser aplicadas de maneira útil a qualquer ponto da história. Esse é o ponto-chave de tudo que eu falei aqui até agora, entendeu? Então, óbvio que tudo tem ali um momento em que foi aplicado. Bom, uma outra curiosidade sobre Foucault, eu até de uma certa forma já falei sobre isso, Foucault considerou a sua filosofia, que eu disse que é uma filosofia muito ampla, como etnologia da cultura uma etnologia da cultura a qual nós pertencemos, tá? Então, etnologia é a ciência social que estuda fatos e documentos, buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas e das civilizações na área da antropologia cultural e social. Ou seja, voltando àquilo que eu tinha falado nessa tradução dessa ideia, é que Foucault é um cara que falava sobre tudo, ou seja, uma espécie de antropólogo, mas na verdade ele não era um antropólogo. Na verdade, Foucault era um filósofo, e o nome que ele dá para isso é etimologia da cultura a qual nós pertencemos, ou seja, esse estudo mais aprofundado. Bom, uma outra coisa é o tal do senso comum para Foucault, tá certo? Para Foucault, o nosso discurso é formado por um conjunto de regras, muitas vezes inconscientes, tá? Das condições históricas em que nós estamos nos encontrando. E se você for olhar a maior parte das pessoas vive dentro de um senso comum. Não tem um pensamento mais apurado, um pensamento mais sofisticado, um pensamento mais refinado. Mas que dentro da sociedade existem algumas pessoas, alguns homens e algumas mulheres que extrapolam esse senso comum. Então, uma outra coisa que é importante a gente falar é que, de forma geral, as pessoas elas vivem dentro de um senso comum, pautado dentro de um momento histórico a qual a sociedade está inserida. Tá? Isso é muito importante de que você entenda isso. E isso é um senso comum. E que existem pessoas dentro desses momentos históricos que fogem a esse senso comum, né? Por uma questão, por exemplo, de conhecimento acadêmico ou por uma questão de uma sensibilidade pessoal, uma sensibilidade própria que a pessoa tem, quer dizer, a pessoa nem tem conhecimento acadêmico, mas ela tem uma sensibilidade dentro dela que leva ela a não concordar com aquilo que a maior parte da sociedade está fazendo dentro daquele momento, tá? Porque ela não acha aquilo correto. Então, homens e mulheres conseguem fugir deste senso comum. Bom, essa imagem que está aqui em cima, né, um sujeito aí, né, de gravata, tal, correndo contra o tempo, é meio que a ideia do que eu quero falar aqui agora, sobre também uma ótica de Foucault. Para Foucault, a verdade deixa de ser uma adequação entre o pensamento e a coisa e passa a ser entendida como aquilo que obriga o pensamento a pensar de certa maneira. Ou seja, a sociedade que nós vivemos, ela está embutida dentro de um senso comum. E esse senso comum faz com que todo mundo viva mais ou menos parecido, viva mais ou menos igual, tá? Ou seja, o sujeito que a sociedade só pensa em trabalho e uma vida correta. Então você fica o tempo inteiro ali
Você acorda, você vai para o seu trabalho, você fica pensando nas coisas que você vai comprar, você fica pensando se o dinheiro que você vai ganhar dá para comprar, você fica pensando em levar uma vida extremamente íntegra, tá certo? É uma vida correta, e quem sair fora desse pensamento, eu acordo, eu trabalho, eu tenho filhos, eu pago os impostos, eu sou um dito cidadão de bem, né? Até em Raul Seixas tem uma música, né, chamada Ouro de Tolo, que fala um pouco sobre esse homem, né? Ali, essa música é ali dos anos 70, mas que fala desse homem, né, que é um dito cidadão respeitado, né, que acorda tal, e que o cara está infeliz, né? O cara não se acha, o cara não se encontra, o cara acaba ficando infeliz. Então, na verdade, a sociedade, ela quer que você cresça, que você se desenvolva, né? Que você amadureça, que você evolua, que você envelheça dentro de uma linha. Então, qualquer pessoa que estaria saindo fora dessa linha, né? Por exemplo, não pensa em trabalho, não pensa em família, não pensa em filhos, estaria fora desse contexto. Então, isso é uma adequação. Então, as pessoas são trazidas a viver dessa maneira. Tá? É assim que as pessoas devem ser. Então, e quem não é? Não, quem não é vai ser endireitado para viver dessa maneira. Ou seja, que está aqui do lado, vigiar e punir. Então você tem que vigiar essa pessoa, endireitar essa pessoa caso ela esteja fora. Punir essa pessoa para que essa pessoa torne-se um cidadão de bem. Então as verdades para Foucault, as verdades elas são construídas, tá? Então as verdades concebidas têm poder de constranger os indivíduos e os seus comportamentos. Acho que a charge que está aqui do lado, tá certo? É a charge que melhor expressa isso. Dá uma olhada no pensamento aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês verem. Que coisa feia, menino. Não tem educação, não? Aí o menino vai responder, não tem educação, não tem saúde, nem segurança, porque você não investiu nessas pessoas. Você não investiu. Você não investiu nada nelas, mas quer que elas te dê o retorno. Você quer que elas te deem o retorno. Então, tá certo? Então, na verdade, falta investimento da sociedade, mas você quer que ela te dê um determinado retorno. Tá vendo como é que essa verdade é uma verdade relativa? Tá? É verdade relativa àquilo que você quer. Você quer que, né, o sujeito que mora lá no lugar mais desgraçado, que ele tenha um pensamento mais... Inclusive, uma das coisas que dá muita matéria de televisão, vocês já devem ter visto isso, que vende-se muito matéria na televisão, é quando, sei lá, um catador de reciclável acha um pacote de dinheiro, vai lá e entrega o pacote de dinheiro. Esse cara é extraordinário, esse cara é sensacional. Por quê? Porque ele é um cara que devolveu o pacote de dinheiro e não ficou tentado, ele está dentro de uma sociedade correta, ou seja, a verdade que a sociedade construiu. Quer dizer, pode continuar morrendo aí, mas dentro desse pensamento, né? Desse pensamento, dessa verdade construída pelo homem. Bom, olha uma outra coisa do pensamento de Foucault, a arqueologia das ciências humanas. Para ele, o conceito de homem é uma invenção muito recente. A ideia da construção desse homem que nós conhecemos agora é algo que vem muito recentemente, tá certo? Ok? Vamos ver se você consegue entender, tá? Para Foucault, tá certo? O saber permite ou interdita certas formas do pensamento ou enunciável para cada época. Então, para ele, tá? Olha só, nós somos frutos da época que vivemos. Então, dá uma olhada nisso. Não é um discurso teórico ou científico, nem tampouco a literatura, mas uma prática cotidiana regrada. Ou seja, o sujeito é obrigado a viver cotidianamente dentro de uma prática de vida, dentro de uma ética de vida. E da onde vem essa construção desse novo homem que vive dentro dessa prática que eu acabei de falar aqui agora? Vem da Declaração dos Direitos do Cidadão, ali
feito com a Revolução Francesa. Então, é uma consequência das revoluções liberais, é uma consequência da Revolução Francesa. Olha só, o homem de hoje seria fruto de uma concepção produzido após aí a chamada Revolução Francesa. Ou seja, o homem atual é uma criação burguesa. Antes, todos nós éramos filhos de Deus, tá? Antes, todos nós éramos filhos de Deus, ou seja, a gente vivia num coletivo. Só que agora, com a Revolução Francesa, ela cria um padrão de gestão para que o mundo não vire anarquia, né? Então, a Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, cria um modelo de ser humano que deve ser seguido. E esse modelo de ser humano que deve ser seguido não pode ser, né, não pode ser desviado. Se for desviado, estaria fora do que é desejado, fora do que é pensado. Então, tem que estar dentro desse padrão, tá? Então, o padrão operacional criado pela sociedade burguesa, tá certo? Considera o controle da multiplicidade dos indivíduos essencial para, né, você ter aí vamos dizer assim, essa sociedade organizada. Ou seja, majorar o efeito útil de seu trabalho e sua atividade. Ou seja, vamos controlar a sociedade, o poder disciplinar. Se você pegar todas as esferas que estão aqui, né? O policial, o governador, o presidente da república, o padre, a família, todos têm um poder de te disciplinar, todos têm um poder de colocar você dentro de uma linha de forma de viver. Bom, uma outra coisa importante é o seguinte: o saber de nossa época é construído mediante os interesses do poder e é instituído na forma de um valor, de uma prática, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo dentro do discurso científico, né? Inclusive agora, com essa questão, né? Nós estamos no ano de 2020, né? Nós estamos no ano da pandemia, né? A pandemia de 2020, né? Ela fez o seu grande estrago no ano de 2020, né? Matou, né? Até o presente momento, matou muita gente e continua matando, porque a vacina ainda não foi colocada em prática, né? Então essa fala está associada com uma pandemia e ainda não temos uma vacina até o presente momento que resolveu o problema, né, aqui em 2020. Isso ainda não aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: se você está uma grande discussão tomar ou não tomar a vacina, né? Tomar ou não tomar a vacina. Se você, nesse modelo que nós estamos vivendo agora, que é um modelo onde a ciência tem muita força, se você, porque é o saber do momento, é aquilo do pensamento Foucaultiano, se você não tomar a vacina, se você não quiser tomar a vacina, muito provavelmente a sociedade, de forma geral, vai excluir você porque você não quis tomar essa vacina. Então, a desrazão pode provocar uma exclusão institucional, ou seja, pode excluir você. Então, o fato de você não querer tomar a vacina pode jogar você numa área de exclusão. Tudo bem? Bom, Foucault foi um cara que quis estudar a loucura, tá? Ele quis estudar a loucura. Por quê? Porque nós somos uma sociedade racional. Então ele quis estudar um pouco da loucura. Então, para Foucault, tá? Para Foucault, ocorre ao longo da nossa evolução um domínio da razão sobre a loucura. Então nós vivemos dentro de uma sociedade racional. Então, para Foucault, na verdade, esse homem normal é uma criação. Por quê? Porque a sociedade cria modelo de pessoas que seriam ideais. E todas as pessoas que estariam fora desse modelo ideal, tá certo? Não é um ser humano normal. Então, o ser humano normal é aquele ser humano que foi criado por uma ideia burguesa. Então, por isso que Foucault vai estudar a loucura. Então, todos nós que
fugimos do padrão convencional, nós não somos pessoas normais. Então nós somos tidos como loucos. Por isso vamos sendo afastados da sociedade, discriminados pela sociedade. Porque e aí é um grande problema, né, pessoal? Há um modelo a ser seguido. Então imagina se você pensa, por exemplo, trabalho diferente, família diferente, sexo diferente, amizade diferente, forma de vestir diferente do padrão convencional burguês. Você é louco. Então o Foucault vai estudar essa questão da razão. E aí vai ter uma coisa muito interessante, porque a medicina vai se organizar como ciência, tá certo? E vai passar a estudar essa loucura, tá certo? Então o homem vai virar, a partir de então, objeto de estudo da ciência, tá? Tanto que você vai ter aí áreas da medicina voltadas para esse campo, porque nós vamos estudar o campo do cérebro humano. Agora você imagina a infinidade que é esse estudo, porque eu saio do comportamento, mas ainda assim eu sou louco? Quer dizer, eu tenho um comportamento que não é um comportamento convencional à sociedade. E apesar de não ter esse comportamento convencional que está na sociedade, ainda assim eu sou tido como um louco, tá certo? Então é a ciência positiva do homem, ou seja, a positividade do tratamento envolve a normalizar o homem através da moral científica, dominação dos corpos e de suas ações. Quer dizer, o homem passa a ser estudado, né? Vocês estão vendo aqui os estudos do cérebro humano, e aí a gente passa a ter um comportamento convencional, né? Um comportamento que vai estar dentro de uma normalidade. Bom, para o Foucault, o homem é uma invenção cuja data a arqueologia de nosso pensamento mostra facilmente e talvez o nosso fim esteja próximo. Então, para Foucault, o nosso fim está próximo. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais sendo dominados por máquinas, tá? Máquinas. E com essas máquinas, nesse universo de máquinas, nós estamos nos tornando colaboradores. Então somos colaboradores nesse mundo e não indivíduos. Nós estamos nos tornando, para levar essa vida dita correta, nós estamos nos associando a máquinas, tá certo? Tá? Então o homem é uma invenção recente, tá? E que esse homem está acabando, porque nós estamos agora nos associando com essas máquinas e trabalhando com essas máquinas. Olha que coisa doida que o Foucault está falando. Bom, outra curiosidade, o poder político não está ausente do saber, mas ao contrário, ele é tramado com o saber. Olha só o que ele está querendo dizer, que o poder é uma prática social e constituído historicamente e ajudado pela tecnologia, tá? Então vamos tentar entender, em todos os setores existe uma fiscalização. Vamos tentar pensar assim, ó. Nós, em qualquer lugar que nós estamos sendo fiscalizados. Então não é só o governo que vai nos fiscalizar, né? É toda a sociedade que vai nos fiscalizar. Então é assim, você está em casa, você está sendo fiscalizado, você está no trabalho, você está sendo fiscalizado, você tem o Estado que está te fiscalizando, então a todo momento você está sendo fiscalizado. Então tudo está te fiscalizando, tá? Então em todos os setores existe uma fiscalização sobre tudo, tá? Um exemplo é o setor produtivo, então você está trabalhando, tem alguém te fiscalizando. Inclusive é assim, ó, tem o chefe que te fiscaliza e às vezes um colega de trabalho que te fiscaliza porque vai dedar, porque quer fazer média ou porque quer o seu lugar. Então o tempo inteiro tem alguém te fiscalizando. Então, olha só, a gente está sendo a partir de agora fiscalizado o tempo todo. E a isso o Foucault vai chamar de a microfísica do poder. Então agora nós estamos submetidos a essa microfísica do poder, ou seja, o poder não se encontra apenas, como eu tinha dito agora há pouco, no setor político, mas ele está disseminado por todos os setores da sociedade, ou seja, toda a sociedade agora está
está te vigiando. Então é mais ou menos assim, né? Você passa em algum lugar, alguém fala assim pra você, aham, eu tô te vendo. E aí dá vontade de você falar, aham, cuida da sua vida. Aham, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Só que o tempo inteiro, em todos os lugares, alguém está fiscalizando você. O tempo todo alguém está fazendo isso, tá certo? E aí? Bom, e aí que o poder produz uma realidade, tá certo? Campos de objetos e rituais de verdade. Então, o poder, ele está, na verdade, nós estamos vendo o poder produzindo uma realidade. Nós estamos produzindo uma realidade. Então, o indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter origem, né, dessa produção, ou seja, quando eu olho a verdade, né, o que é verdade, a verdade ela é produzida. É isso mesmo, meu querido. A verdade, quem produz a verdade sou eu. É por isso que agora você tá vendo que a sociedade está ficando louca, né? Porque isso está um pouco mais, vamos dizer, forte agora com as mídias sociais. Eu faço a verdade que eu quero. Eu faço a verdade que eu quero, né? Tá certo? Eu faço a verdade que eu quero. Então, por exemplo, olha essa charge aqui, tá certo? Olha só, universidade para quê? Tá? Você joga futebol tão bem, toma tua cota, vai lá jogar bola, não precisa se preocupar com faculdade, não. Precisa se preocupar com a escola é bobagem. Passa quantas pessoas vocês já viram falando que a escola deveria fechar, que a escola é opressora. Que passar conhecimento acadêmico, não. Que vamos deixar essa sociedade tupiniquim, atrasada, medíocre, pequena, sem conteúdo, sem conhecimento, porque assim ela é mais facilmente dominada. E nós estamos vendo o que? Um adestramento dessa sociedade, tá certo? Tá? O homem, junto com a tecnologia, ele está sendo adestrado, tá certo? O corpo do homem só se torna útil se ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso, ou seja, você ali trabalhando junto a uma máquina, você está adestrando pessoas. As pessoas são adestradas a como elas devem viver, tá certo? Como essas pessoas devem estar vivendo. Portanto, o poder assume a face do saber e atinge os indivíduos em seu corpo, em seu comportamento e em seus sentimentos. Ou seja, você está sendo controlado o tempo inteiro, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, o Foucault tem uma discussão sobre a tecnologia do poder, que ele vai resgatar num cara chamado Jeremy Bentham, tá certo? Jeremy Bentham, que era um filósofo utilitarista. Qual era o pensamento desse filósofo? Que um governante, um governo, quando ele está governando, ele deve governar para deixar a maior parte das pessoas, a maior parte dos indivíduos felizes. Mas que não é possível você deixar todas as pessoas felizes, né? Você tenta governar de uma forma para deixar a maior parte das pessoas felizes, mas que ainda assim você vai ter uma minoria que vai estar descontente. Essa minoria que vai estar descontente deve ser amplamente fiscalizada para que ela não cause nenhum dano, para que ela não cause nenhum transtorno. Então essa minoria, ela tem que ser fiscalizada. E essa fiscalização, ele tem uma ideia de uma prisão, como se fosse uma prisão chamada panóptico, tá certo? O nome é panóptico, para fiscalizar, tá certo? Que seria aí uma forma que você vai fiscalizar. O que seria um panóptico, tá certo? Aqui é uma prisão, aonde você põe os presos em círculo e você é capaz de botar uma fiscalização no meio e olhar para todos esses presos. Então a ideia é a gente criar uma sociedade que fiscalize o indivíduo a qualquer momento, que ele possa ser fiscalizado a qualquer momento. Então a ideia do panóptico, tá certo? É uma ideia que vai ser trazida para a atualidade, onde esse indivíduo ele vai acabar sendo
esse indivíduo vai acabar sendo fiscalizado o tempo todo. E essa imagem que está aqui do lado te dá bem uma ideia disso, né? Aqui, né, os lemas da Revolução Francesa e do lado uma câmera, ou seja, a sociedade contemporânea é uma sociedade disciplinar, com práticas de vigilância e controles constantes, tudo em nome da segurança. Gente, desculpe, a minha privacidade ficou separado aqui, desculpe, gente. Seria o fim da nossa privacidade. Ou seja, o pensamento do homem burguês é de que o ser humano é ruim e por isso esse ser humano precisa ser constantemente fiscalizado. E aí tem uma imagem aqui em cima de mim que eu acho que todo mundo já viu, né? Tudo isso que está aqui é controle, tudo te fiscaliza, tudo te fiscaliza. Ou seja, olha que legal poder ver a escola. Então eu estou em casa e estou da minha casa vendo os meus filhos lá na escola. Acabou a privacidade e você o tempo todo está sendo fiscalizado. Ou seja, alguém vai estar olhando para você e vai ser impossível, por exemplo, você vivenciar uma vida dupla ou uma vida tripla. Por quê? Porque você está sendo o tempo todo você está sendo vigiado, o tempo todo você está sendo fiscalizado. Tudo bem, gente? O tempo todo você está sendo fiscalizado, tá? E aí vem também uma coisa do chamado do conceito de biopoder, tá certo? O poder de morrer e deixar viver foi substituído pelo poder de viver e deixar morrer. Então agora é o seguinte, deixa todo mundo viver, só que a gente não se mete com como as pessoas vão viver, tá? Então mesmo que a pessoa viva nessa situação aqui de penúria, para fazer o quê? Ela está vivendo. Agora, se ela não consegue viver, isso agora não é um problema meu, deixe as pessoas livres, afinal de contas é esse mundo que nós estamos vivendo agora. Tudo bem, pessoal? É esse mundo que nós estamos vivendo agora que está sendo levado à sociedade. E para a gente ir terminando, o que diz Foucault? Que nós devemos fazer uma resistência ao poder. E aí vem o fechamento do pensamento Foucaultiano. Não pode ser focado em direção a um partido ou uma instituição, tá? Tornar-se necessária a você ficar contrário, por exemplo, a um governo. A ideia é você enfrentar tudo e todos, tá? Então não pode ser focado em direção a um partido ou uma instituição, tá certo? É em inúmeros pontos. Você vai enfrentar aquilo que você está achando que está errado. Então é você enfrentar aquilo que você está achando que é errado. Não é contrário, por exemplo, à sociedade burguesa, né? Mas é você ir exatamente nesse sentido, tá certo? É de você ter um pensamento crítico. Foucault defende que devemos optar por um pensamento crítico à nossa realidade, tá? Como um dia fomos críticos lá atrás, sermos críticos agora. E aí, fechando a nossa aula, eu vou colocar essa imagem para você entender. Torna-se necessário, na atualidade, a gente questionar os fundamentos históricos da racionalidade, tá? Por exemplo, olha o nosso mundo burguês, olha essa imagem da China. Deu certo o mundo burguês? Isso aqui é vida? Deu certo? É essa a linha que ele está querendo levar ao nosso pensamento. Quando a gente olha com um pensamento como esse aqui, uma imagem como essa aqui, deu certo? Tá? Essa favela, deu certo o ser humano viver nessa condição? Isso é uma imagem de Cidade do México, acompanhando o relevo. Deu certo esse modelo de urbanização? Deu certo essa cidade? Deu certo essa questão do enfrentamento de problemas com a guerra da Síria? Então é a gente olhar para essa realidade e ter um pensamento crítico. Pessoal, muito obrigado, vou parando por aqui, valeu, a gente se vê na próxima.